Olá a todos! Nesta aula vamos falar sobre transferências. Vamos ver quais os elementos necessários para realizar uma transferência, os tipos de transferência existentes, os prazos de execução, os encargos que podem estar associados, os direitos e deveres de quem utiliza o serviço de transferências e, por fim, deixaremos alguns conselhos práticos. As transferências são operações de pagamento que consistem em movimentar dinheiro de uma conta para outra. Através, nomeadamente, de uma instituição de crédito, o ordenante transfere dinheiro da sua conta para a conta do beneficiário. Assim, o ordenante é quem dá a ordem de transferência do dinheiro e o beneficiário é quem recebe esse dinheiro. A este propósito, diga-se que numa transferência, o ordenante e o beneficiário podem até ser a mesma pessoa. Reparem que, se eu transferir dinheiro de uma conta de que sou titular para outra conta que também é minha, eu sou, simultaneamente, o ordenante e o beneficiário da transferência. Podemos fazer transferências através de diferentes meios, designadamente ao balcão da instituição, no multibanco ou no sítio de internet da instituição, o chamado Home Banking. Para isso, há elementos que são necessários, como o nome do titular da conta de onde vai sair o dinheiro, o ordenante, e o respectivo IBAN, ou seja, o número que identifica essa conta. Temos ainda de indicar o montante, o IBAN da conta de destino e, eventualmente, o nome do beneficiário. Em alguns casos, podemos também incluir um descritivo da operação. O IBAN é o número internacional da conta de pagamento. A designação vem do inglês International Bank Account Number. No caso de Portugal, o IBAN é composto por 25 caracteres. Inicia-se com PT50, seguido de 21 dígitos que correspondem ao NIB, o número de identificação bancária. Assim, os dois primeiros dígitos do IBAN são duas letras para o código do país onde a conta está domiciliada. No nosso exemplo, PT, para indicar Portugal. O terceiro e quarto dígitos são de controle, 5 e 0, no caso português, e os restantes 21 servem para identificar a instituição e a conta. O IBAN permite assim identificar e validar a conta, quer a nível nacional, quer a nível internacional. Considerando a localização das contas envolvidas na transferência, podemos ter transferências intrabancárias ou interbancárias. As transferências intrabancárias são as que se realizam entre contas existentes na mesma instituição. As transferências interbancárias são as que se realizam entre contas abertas em instituições diferentes. Por exemplo, se eu sou titular de uma conta no Banco A e faço uma transferência para a conta de um amigo que também é cliente no Banco A, essa transferência é intrabancária. Mas se a conta do meu amigo for do Banco B, então a transferência é interbancária, pois ocorre entre contas de instituições diferentes. Entre as transferências interbancárias, podemos ainda distinguir dois tipos. As transferências internas, quando a operação se dá entre contas de instituições localizadas no mesmo país, e as transferências transfronteiriças, que ocorrem entre instituições localizadas em países diferentes. Qualquer que seja o tipo de transferência, há dois aspectos que devemos ter em conta: os prazos de execução e as comissões cobradas pela realização da transferência. Relativamente aos prazos de execução das transferências, estes são prazos máximos legalmente estabelecidos, contabilizados em dias úteis, sendo que o critério para o início da contagem do prazo é o momento em que a ordem é considerada recebida pela instituição. Convém ainda ter presente que estes prazos se aplicam, em regra, quando estão em causa transferências realizadas em euros e entre bancos localizados na União Europeia. Assim, se a ordem ocorrer num dia útil até uma hora limite definida pela instituição, a ordem considera-se recebida nesse mesmo dia. Se a ordem ocorrer num dia não útil ou após a hora limite definida pela instituição, a ordem considera-se recebida no dia útil seguinte.
Se ordenar a transferência no multibanco, encontrará informação sobre o prazo de execução destas operações. Tendo este critério em consideração, vejamos os prazos máximos legais. Nas transferências intrabancárias, entre contas da mesma instituição, o dinheiro deve ficar disponível na conta do beneficiário no dia útil em que a instituição recebe a ordem. Nas transferências interbancárias internas, entre instituições diferentes, o dinheiro deve ficar disponível na conta do beneficiário no dia útil seguinte ao dia útil em que a instituição recebe a ordem. Vamos ver o exemplo de há pouco. Se eu sou titular de uma conta no banco A e faço uma transferência para uma conta no banco B, a transferência é interbancária. Assim, se eu ordenar esta transferência numa segunda-feira às 10 horas da manhã, o dinheiro estará disponível no dia útil seguinte, ou seja, terça-feira, se for dia útil. Mas se a conta de destino também fosse do banco A, o montante ficaria disponível nessa mesma segunda-feira. Em relação ao outro aspecto que referimos há pouco e que devemos ter em conta, o valor das comissões, é importante referir que este difere de instituição para instituição, uma vez que estas são livres de fixar o montante que cobram pelos seus serviços. Ainda assim, estão obrigadas a publicitar o valor dessas comissões de forma adequada e que permita aos interessados conhecê-lo previamente à realização de uma transferência, designadamente através do pressário. O meio que utilizamos para ordenar a transferência condiciona o valor da comissão. Nas transferências realizadas através do multibanco, não são cobradas comissões. E via home banking, o valor da comissão é geralmente mais baixo do que nas transferências ordenadas ao balcão da instituição. Além disso, se as transferências forem ordenadas com um prazo de execução mais célere do que o prazo normal, as chamadas transferências urgentes, a comissão é mais elevada. O valor das comissões também varia consoante se trate de uma transferência intrabancária, geralmente sem comissões associadas, ou interbancária. Vamos agora ver os direitos e deveres dos utilizadores deste serviço de pagamento. Em primeiro lugar, o ordenante e o beneficiário devem receber informação que lhes permita identificar a transferência, o montante transferido, as comissões cobradas e a taxa de câmbio, caso esta se aplique. Depois, há o direito a que a transferência seja executada nas condições e prazos devidos. Além disso, as instituições não podem deduzir encargos ao montante transferido, isto é, se houver lugar à cobrança de uma comissão pela realização da transferência, o valor dessa comissão não pode afetar o montante a transferir. Numa transferência transfronteiriça em euros, mas também em coroa sueca ou léu romeno, o ordenante tem o direito de não pagar mais do que pagaria por uma transferência interna equivalente. Por exemplo, se eu tiver 2 filhos, um a estudar em Portugal e outro a estudar em Espanha, e transferir para ambos a mesma quantia mensal em euros, tenho o direito a não pagar na transferência ordenada para a Espanha uma comissão maior do que a que pago pela transferência para a conta do meu filho que se encontra em Portugal. Existe também o direito ao reembolso do montante da transferência quando esta não tenha sido executada corretamente ou tenha sido executada sem o meu consentimento pela instituição. Do mesmo modo, quaisquer encargos que resultem de uma transferência não efetuada ou incorretamente efetuada devem ser devolvidos. Por outro lado, existem igualmente deveres para aqueles que realizam transferências. Desde logo, cabe ao ordenante facultar à instituição as informações necessárias à execução da transferência, nomeadamente o montante a transferir, a identificação do beneficiário e o IBAN da conta de destino, assim como outros elementos que a instituição entenda necessários. Para terminar, deixamos alguns conselhos práticos que devemos seguir antes de ordenar uma transferência. Em primeiro lugar, devemos verificar se temos saldo disponível para realizar a transferência pelo montante pretendido. Ao inserir os dados para a transferência, devemos sempre confirmar
o montante que estamos a indicar, assim como os restantes dados, especialmente o IBAN da conta do beneficiário. É preciso ter em consideração que, no caso de indicarmos incorretamente o IBAN, a responsabilidade corre por nossa conta e, como tal, apenas somos reembolsados do montante em causa se o beneficiário que recebeu indevidamente a transferência consentir neste reembolso. Por fim, há que ter em consideração que podem existir limites máximos diários para as transferências, os quais variam em função do canal utilizado. E assim chegamos ao final desta aula. Vimos o que são transferências e falámos dos dados necessários para efetuar transferências, distinguimos as transferências intrabancárias das interbancárias e dentro destas últimas referimos ainda as transferências internas e as transferências transfronteiriças. Vimos os prazos máximos para a execução de transferências e que podem ser cobradas comissões nestas operações de pagamento. Por último, referimos brevemente os direitos e deveres que assistem aos utilizadores deste serviço de pagamento e deixámos alguns conselhos práticos que devem ser seguidos ao ordenar uma transferência. Espero que a aula tenha sido útil. Até breve.